Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo mais que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar. Sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 é igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso presta o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P. O mesmo do S, do C, do Z, do K, do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4, 7 é 7. E admira a beleza que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484 e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Ponha-lhe 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com P como com 2 P's. Criado na ortografia de meus pais, costumava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta e na semana seguinte levei-lhes escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou pelos olhos a fim de os decorar. E enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava. Oh, o vento não é mais rápido, foi dito e feito. Em meio minuto bradava-me. Dá tudo. Aí tem um número que eu não sei, gente. Eu vou colocar aqui na parede até. 1,70, não sei o que, contos aí mensais, alguma coisa aí, sei lá como é que é. Fiquei pasmado. Preferia que tivesse por escrito. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 a 180. Pois tudo isto, em que eu teria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhadora, é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia disse-nos, não consente esses gestos excessivos? A modéstia disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação.
Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o, dizendo que não me importo com a inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca, mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. E vamos comentar um pouquinho, Kézia Mota comentar um pouquinho sobre aí a homossexualidade presente tanto no capítulo 93, anterior a esse, como agora, né? O relacionamento de Bentinho com Escobar vai se aproximando e a gente vê a narração de Bentinho, né? Bentinho é o narrador do livro, a gente vê a maneira como ele se empolga e como ele fica fascinado com toda essa ideia, né? Ele segurou a minha mão por 5 minutos. Ele jamais, em outro momento, até agora pelo menos, ele não demonstra essa alegria, esse fascínio. Ele não demonstra isso por Capitu, demonstra por Escobar. Interessante demais, demais. Gente, você concorda com o que eu falo, com essa ideia que eu estou levantando, né? Quer dizer, no decorrer da leitura todinha de Dom Casmurro até agora, o único ponto que eu estou tocando é esse, né? Sobre a minha opinião de que Bentinho é gay. O que é que você acha? Fala comigo, tá, meu amor? Próximo capítulo aqui, como sempre. Beijo, tchau.